desejar o quê? Desejar que a vida seja como nos contos de fadas? Uma necessidade de se sentir completo ou completa a partir da família ou de um parceiro, de uma parceira? Olá, pessoa amada, bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Marinês, este é o canal Consultar Tarô Online, onde eu sou também terapeuta radiestesista, então eu quero agregar aqui também. Se não bateu a energia, ok, tá tudo certo, deixa para o coleguinha e solta para o universo. Tenho certeza que outro canal vai ter uma luz, uma resposta para você. Eu estou indicando o meu outro canal, Radiestesista, por quê? Bom, eu não sou médica e não sou psicóloga, não sou de nenhuma prática espiritual. E como radiestesista, ajudo a cuidar da parte bioenergética, os chakras, aonde estando em desequilíbrio energético, a pessoa começa a captar cargas negativas. Eu vou explicar isso mais para o final do vídeo, para não ficar muito longo aqui no embaralhar das cartas. Então, sem muitas delongas, eu vou deixar explicado, porque eu fiz um vídeo com a proposta do canal e eu estou explicando este aqui, vou fazer outro para explicar o porquê da proposta. Então, por isso a minha proposta para o canal na área de membros do canal no Telegram, R$8 por mês. É um valor de troca super acessível, simbólico. Então, tem o vídeo aqui que vai explicar e também assim, como você tem o poder de gerar doença, também a cura, ok? Então, o link que eu deixo para o outro canal, vai ter um outro canal do Radiestesista para meditação visual com as mandalas arcturianas, onde eu indico por 21 dias, 10 minutinhos diário, você mesmo faz tua autocura. Você pode me dizer que o problema que você está vivendo não é fácil. Às vezes não é fácil, porque exige uma reforma interior profunda. Mesmo na evolução, não é fácil evoluir. Demanda energia vital, disposição, desapego, exige maturidade, dá trabalho, mas vale a pena. Você alcança felicidade, você alcança autodomínio mental, emocional, bioenergético e físico. O reequilíbrio, a limpeza dos chakras precisa ser feita todos os dias, purificar teu campo áurico. Isso vai retrocedendo os quadros de doenças físicas. Peço que deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo ou uma amiga. E agora, sem mais, vamos para a leitura. Meu Deus do céu, Áries. Nossa Senhora Desatadora de Nós. Ou Nossa Senhora Desatadora das Tretas. Que é isso, Áries? O que está passando? Aqui o risco de conflito é iminente. Você pode justificar seu temperamento com qualquer coisa, mas o fato é, as tuas decisões de namorados invertidos, tomadas sobre as tuas emoções, o 10 de copas invertidos aqui são errôneas. Porque o arcano dos enamorados diz a necessidade de fazer escolha. Invertido é possível que você tenha delegado suas escolhas para outras pessoas ou outra pessoa. E esse é o momento de você assumi-las em sua vida. Este arcano tenta acender a luz da consciência que está ofuscada por desejo. Ou por desejar algo ou alguém. E desejar o quê? Desejar que a vida seja como nos contos de fadas? Uma necessidade de se sentir completo ou completa a partir da família ou de um parceiro, de uma parceira? Deseja ser suprido emocionalmente por circunstâncias perfeitas? Viver de aparências? Esse aqui é o lado sombra do 10 de copas. Então, eis aqui uma situação onde se idealiza uma pessoa ou uma situação e daí vai de se intoxicar com relações negativas. E você se torna impulsivo, impulsiva por não saber qual rumo tomar. Então, se você só pensa em A e B e nunca decide, se torna com
com o enforcado e os enamorados invertidos aqui, um eterno ser em dúvidas, um eterno ser hesitante, e assim não vai a lugar nenhum. Fica paralisado numa montanha de dúvidas. E será que? E se? Ou seja, na ansiedade aqui sem jamais viver alguma coisa. Aqui é um enforcado nesse lado sombra. Existe ou existiu situações em que você foi ou é pego de surpresa, porque quando isso acontece não há saída. Então não há um movimento da tua parte, mas há o quê? Entendimento, né? Existem situações que é preciso você aprender com elas e não cabe a você. Tudo o que te acontece veio por teu movimento ou de terceiros, da vida. Então tem que parar e observar essas coisas e fazer o melhor com elas. É que você descobre o sentido da vida, das coisas, com aquilo que está te ensinando, mesmo não querendo viver a experiência. Porque o arcano 12, ele mostra pra gente o sacro ofício diante das situações reversas da vida. E no lado sombra, ele é como se você pensasse assim, ó: ah, agora eu entendi. Então não precisa mais se colocar nessa energia de paralisação, de silêncio, de reclusão, de aprisionamento, para que você não leve mais essa situação a um ponto crítico. Por quê? Todas as vantagens e desvantagens aqui são visíveis de relance. Nada mais pode ser escondido. Então, Áries, para não complicar a vida, deve avaliar com sobriedade as tuas capacidades e a situação como um todo. Se fizer isso, essa linha de raciocínio o salvará de muitos problemas. E é claro, ainda teimando na dúvida, então confie na tua intuição. Porque em oculto aqui tem o arcano maior, a carta da lua. Porque 12 mais 6 dá 18. A mente subconsciente que trabalha ativamente, direcionando os teus pensamentos na direção certa. Então, se talvez no processo de autoconhecimento você perdeu o sentido da vida, isto já aconteceu comigo. Achei que era um ponto final e que a vida não tinha mais nada para mim. Mas assim como eu, você se animará novamente. Porque foi alguma coisa que você vivenciou, seja de perdas, de batalhas, de conflitos, das situações menos favoráveis ou desconfortáveis, veio gerado em você alguma coisa, porque a lua, ela fala em reprimir os desejos, as vontades, e é comum quando a gente vivencia situações desafiadoras, a gente vem a reprimir as maiores vontades e desejos, e ficam armazenados aqui dentro da gente, que a gente gostaria de externalizar, mas se passou por um momento desafiador, faz com que a gente coloque uma barreira, né? Então, a lua, ela vem e fala da possibilidade de você começar a externalizar essas tuas vontades, esses teus desejos. Mas precisa também tirar essa venda dos olhos, porque a lua, querendo ou não, ela é um arcano bastante sombrio, enigmático. Então, para você ter força, poder de se expressar, relacionado a expressar os teus desejos, as tuas emoções, né? Então, para de reprimir as tuas vontades. E se lance eles para fora, em forma de atitude, de palavras. Não sei, cada um vai encontrar uma maneira, tá? É bem interessante, poderoso e significativo e deve ser explorado e usado. Presta atenção no financeiro, Áries. A lua aqui junto
né, está associada a gastos inesperados aqui. Despesas que não está planejada. Aqui muito cuidado para não sucumbir aos impulsos emocionais, porque aquele 10 de copas no lado sombra e a lua também é emocional, então acalme os ânimos. Tenha cautela para não tomar decisões precipitadas, tá? Veja como lida com os teus recursos, se organize financeiramente. E aí sim, direcione o teu foco para ver qual o procedimento que você vai tomar e fazendo isso com competência. Se tiver a necessidade de recorrer a um empréstimo, então você precisa abordar, falar, externizar, porque novas portas se abrirão diante de ti, devido à assistência da tua espiritualidade, dos teus guias. Aqui tem dos teus patronos, né, de Exu, de Pombagira. A lua ela também te traz criatividade, que prevalece sobre o pensamento racional, né? E se quiser impressionar a todos, né, com eloquência, recorra a alguma aula de atuação aqui, ó. A força está contigo, Áries. Toma uma atitude. Eu vou fazer as indicações das mandalas arcturiana da abertura, a mandala arcturiana da abundância e a mandala arcturiana da aceitação. A frequência de abertura te ajuda a olhar para si honestamente. Frequentemente encontramos diversos sabotadores trabalhando a nosso desfavor em níveis subconscientes, impedindo de sentir o que realmente nos preenche. E essa frequência nos ajuda a entender isso e experimentarmos um nível mais profundo. A frequência de abundância mostra que você já tem tudo o que precisa para realizar seus sonhos. Não importa quão grandes são as tuas ambições. E a frequência de aceitação ajuda a aceitar que não se pode mudar tudo de uma vez. Então basta começar a dar o primeiro passo e o resto se seguirá. Essa foi a sua leitura semanal para o período de até 10 dias. Espero que tenha gostado. Mais do que isso, que tenha ajudado alguém de alguma maneira, trazer um incentivo, uma força, seja qualquer que for a ajuda, tá bom para mim. A minha missão é sempre ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas se eu ajudo uma pelo menos, eu já me sinto completamente satisfeita. Se você for novo ou nova no canal e gostou, se inscreva para contribuir comigo, comente e compartilhe e, se for possível, a gente vai ficando junto nas próximas leituras, que eu gravar com a permissão divina. Tudo de bom para você, você merece tudo de bom. Até logo, gratidão por você aqui.